Bate-papo na saúde de hoje está no encontro de saberes chamado Resistências, Reexistências e Interculturalidades no Cuidado e na Alimentação, promovido pelo NEEPS, que é o Núcleo de Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde. Conversa comigo nesse bloco Marcelo Firpo, que além de pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, é coordenador do NEEPS. Seja bem-vindo, Marcelo. Falando de NEEPS, a gente já tem um bom caminho sobre o que está se fazendo aqui e que vem se fazendo há um ano, quando surgiu o NEEPS. Núcleo de Ecologias, Epistemologias. Por que essas duas palavras estão no plural? É importante essa observação, né? O nome parece complicado, né? E é complicado, a academia às vezes é complicada e a gente vive sempre nesse dilema, que é como entender realidades tão complexas, como compreender, gerar inteligibilidade, referencial teórico, metodológico para entender tantas questões complexas que a gente trabalha, mas ao mesmo tempo construir esse diálogo intercultural com as várias comunidades, movimentos sociais, povos e também com a população em geral, com a sociedade. Então, mas ao mesmo tempo um elemento central do NEEPS é reconhecer esse pluriverso das múltiplas possibilidades de existência, de matrizes ontológicas, culturais, espirituais e possibilidades de produção de saber. Então, quando a gente fala de ecologias, a gente até se inspirou bastante no Félix Guattari. Um pouco antes de morrer, ele fez um livro pequeno, muito bom, assim, quase que visionário, porque ele fala das 3 ecologias e ele vai falar justamente como que a questão ecológica ambiental, a ecologia ambiental, com o movimento que a sociedade moderna, capitalista, consumista estava cada vez mais chegando e desde então só piorou e piorou radicalmente, mas ela precisava se atrelar ao que ele chama da ecologia social, macrosocial, os grandes processos sistêmicos que produzem essa sociedade e, ao mesmo tempo, uma ecologia das intersubjetividades, uma ecologia dos afetos, das pessoas e dos espaços dos microterritórios que são tão fundamentais e que marcam o cotidiano de cada pessoa. E que trazem muita história, né? Exatamente. E nessas histórias vêm esses saberes que muitas vezes a academia não tem sensibilidade para absorver ou para trocar. Pois é. Daí que vem a relação entre ecologias e as epistemologias. Tem uma outra ecologia, que é a ecologia de saberes, que vem do trabalho da obra de Boaventura de Sousa Santos. A gente é muito ligado ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, de um modo geral, aos estudos, às abordagens pós-coloniais diversas, e que fala de como a modernidade, nesses 3 eixos de dominação tão terríveis. Um deles é muito conhecido, que refere-se à justiça ambiental, à social, que é o capitalismo, e o capitalismo agora, nas últimas décadas, neoliberal, radical, mas também a continuidade do colonialismo ou da colonialidade, como se diz. Porque a colonialidade aqui nos representa a violência ontológica da negação da condição de pessoas, sujeitos, tratados como sub-humanos primitivos dos povos originários, dos indígenas, dos povos de matriz africana, inclusive também pela dimensão do heteropatriarcado, da violência contra as mulheres, da violência da comunidade LGBTQI+. Então há uma dimensão de como esse Estado moderno, metropolitano, que gerou tantas emancipações e direitos e lutas por direito, ele agora já não cabe mais, porque às vezes a justiça social se esquece das exclusões radicais. Ou seja, a gente não vai conseguir ser moderno no Brasil, e isso é tanto uma tragédia como uma enorme esperança, se a gente não incorpora os indígenas, os quilombolas, a negritude, as mulheres, a comunidade LGBTQI+, para pensar novas possibilidades de futuro. E é aí que entra a dimensão epistemológica, porque o direito moderno, o Estado moderno e a ciência moderna têm a arrogância da universalidade e falam, isso é senso comum, isso não é saber. Então a academia precisa ficar, em nome da neutralidade e objetividade,
expulsa e gera desconhecimento e aniquilação, epistemicídios em relação aos saberes dessas populações e das suas histórias. À toa que você usou a palavra pluriverso aqui no início, né? E não o que é universal. Nesse momento a gente está num encontro de saberes. Esse encontro de saberes trabalha a relação do campo e da cidade. Por que é importante nesse momento que a gente está pensando nesses diálogos, né, necessidade de que esses saberes se relacionem, trabalhar também a relação do campo com a cidade e da cidade com o campo? Isso é uma consequência também do encontro que a gente fez no ano passado, foi um encontro fundante, né, das questões. A gente quer ter uma relação com os movimentos e com vários acadêmicos que nos relacionamos, de uma relação processual nas nossas questões de pesquisa, nos nossos livros, artigos e nas questões que priorizamos. Então, o encontro é uma oportunidade de um diálogo para fazer uma pausa e pensar que questões são fundamentais e quais são elementos conceituais, metodológicos, políticos, pedagógicos, para seguirmos essa trajetória em parceria nesse trabalho que a gente chama colaborativo, não extrativista, não puxar informação para depois devolver a informação pelos saberes especializados, mas construir juntos, de forma colaborativa, esse processo de produção de conhecimento. E a gente percebeu que a relação campo-cidade é uma questão absolutamente central, porque durante muito tempo o urbano, a cidade foi pensada de uma forma apartada, fragmentada do campo. E isso é um grande dilema também da crise civilizacional, porque a relação com a natureza é um elemento central da crise socioecológica. E os povos originários, os povos que têm seus rituais de matriz africana vinculados à sua espiritualidade, à sua cultura, à sua cosmovisão ligada à natureza, eles são fundamentais, porque aonde tem esses povos não há devastação. Ao contrário, né? Pelo contrário. Então, nós temos muito que aprender. E, ao mesmo tempo, as cidades, elas aniquilam esses povos, mas elas estão sedentas por humanidade. Então, num momento tão radical e violento, de violência contra mulheres, violência contra negros, quilombolas, de violência contra indígenas, inclusive impulsionadas por um agronegócio que precisa acabar com o direito ambiental, direito indígena, direito de quilombolas, de expulsar os terreiros das cidades, inclusive através da violência, às vezes que dói tanto a qualquer pessoa, em nome de Deus, expulsar as práticas espirituais genuínas que as pessoas fazem. Então, num momento tão radical, é muito importante que a cidade também se humanize, se democratize e a academia e a ciência aprenda a conversar com esses outros saberes, as suas histórias e as suas lutas. Nesse momento a gente percebe que várias coisas se intercruzam, que às vezes num saber mais acadêmico, esse intercruzamento é negado, né? Porque você fala de uma espiritualidade que está ligada a um cotidiano, que está ligada à preservação da natureza, que está ligada a uma relação entre as pessoas de inclusão e de generosidade e de coletivo. Isso tudo vai formando esses saberes que estão representados aqui. Como é que a gente pode, para quem não esteve presente aqui no encontro, dizer que saberes são esses, que diversidade de pessoas a gente tem aqui trazendo esses saberes? Bom, o nosso encontro, ele privilegiou os povos e populações, comunidades dos campos, florestas e águas, em especial os povos originários, indígenas, tem várias etnias, várias comunidades, aldeias que estão aqui representadas. Representamos também, convidamos tanto os quilombolas, as comunidades quilombolas, como também os povos de matriz africana, que também, como os indígenas, sofreram, mas num processo extremamente violento, a escravidão e a diáspora, então, da violência mais radical de, pela escravidão, se afastarem das suas terras e suas culturas. Porque sempre começa por um sequestro, né? Exatamente. Então, e além disso, a gente traz os camponeses e agricultores familiares que estão em plena luta contra o agronegócio, a mineração, o neoextrativismo, essa ideia de desenvolvimentismo a qualquer preço, que o Brasil, nesse momento, a América Latina, é um grande campo de disputas. Não é à toa que a Abrasco, nós, o GT de Saúde e Ambiente, vários pesquisadores que atuam articulado a essas lutas, estão lutando há muitos anos contra os agrotóxicos. Mas não é só contra os agrotóxicos, é contra um modelo de desenvolvimento, é contra um agronegócio que desterritorializa e desrespeita. Então, cada uma dessas populações tem saberes,
tem histórias. E essas histórias envolvem formas de produzir alimento, formas de conexão com a saúde, de cuidado, como se cuida da criança, da gestante, da gestação, do pós-parto. Como se produz um medicamento através das plantas daquele ecossistema, que além de terem propriedades que depois vêm os biopiratas para tentar para a indústria farmacêutica roubarem, sequestrarem esses saberes, mas não conseguem totalmente porque, além daqueles produtos e daquelas ervas, daquelas plantas, existem cores e existem rezas, existem bênçãos. Então, há um conjunto de práticas que envolvem produção de sentidos, encantamentos, encantados, lógicas de conexão com a natureza, solidariedade, mercados não monetários, economias solidárias, relações de reciprocidade, de muito bem viver, muito cuidado. Então há uma profunda necessidade, nesse momento, de resgate de projetos utópicos. E a América Latina, os povos originários, na América Latina, no Brasil, na África, na Ásia, e às vezes dentro, inclusive, da Europa ou dos países das regiões metropolitanas, tem muito a nos ensinar, assim como eles estão pedindo ciência e conhecimento científico com sabedoria e respeito. Para a gente encerrar, por isso que se fala também em promoção emancipatória da saúde? Emancipatória porque a emancipação é sempre uma ideia de libertarmos-nos de prisão. Todo o processo de consciência, já ensinava Paulo Freire, precisa descobrir, ter consciência daquilo que nos oprime, descobrir o que nos oprime, descobrir o opressor externo e interno que nos oprime e que oprime aos outros, e nesse processo pedagógico, político e de conhecimentos, a emancipação precisa se conectar com as diferentes populações, povos que estão em processos emancipatórios. Então, a saúde, a ideia da promoção emancipatória é reatualizar a ideia de emancipação social. No momento em que as utopias liberal e socialista, comunista, entraram tanto em crise. A gente entra no século XX com as duas utopias emergentes e poderosas e entra no século XXI com as duas utopias totalmente em crise, gerando cada vez mais distopias. Mas há muita esperança, há muito saber, e a ideia, então, da promoção da saúde é a ideia de como que a gente reconecta lutas de diferentes oprimidos, de diferentes contextos e cria laços de solidariedade para repensar outros projetos de cidade, outros projetos de preservação da natureza e outros conhecimentos em que a academia não se fecha em nome da objetividade e da neutralidade, dos seus números, das suas estatísticas, do seu poder clínico farmacêutico e fala: temos sim esse conhecimento, mas esse conhecimento não pode impor e destruir outros saberes e, acima de tudo, a dignidade das pessoas. Então, o que a gente está querendo, no fundo, fazer aqui é resgatar a dignidade e a sabedoria dentro do mundo acadêmico e dentro da saúde coletiva. Axé. Obrigadíssimo pela presença aqui conosco. Parabéns pelo encontro, né? Passar por aqui já é se afetar por tudo isso que você está falando. A gente, a equipe toda, está passando por esse processo de afetação e de perceber a potência das pessoas e o quanto a gente tem que aprender com elas. Obrigado pela presença aqui conosco. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala com Eliette Paraguaçu, ainda aqui no Encontro de Saberes. Bate-Papo na Saúde está de volta no Encontro de Saberes, resistências, reexistências e interculturalidades no cuidado e na alimentação. Nesse bloco a gente vai conversar com Eliette Paraguaçu, Mulher das Águas. Eliette, seja bem-vinda. Obrigada. Você vem da Ilha de Maré, da Baía de Todos os Santos, Salvador, Bahia. Como é que a gente pode apresentar para as pessoas como é a Ilha de Maré? Então, eu sou Eliette Paraguaçu, sou Mulher das Águas. Eu venho de um território em disputa, é o território mais negro de Salvador, Ilha de Maré. É um território pesqueiro, tradicionalmente ocupado pela pesca, pela agricultura e pelo artesanato. E a gente mora na Baía de Todos os Santos, uma Baía maravilhosa e que tem seus encantos e que tem as suas culturas bem vivas a partir desses povos, né? Ilha de Maré, ela tem média de quase 10 mil a 11 mil habitantes, e que essas populações vivem nessa disputa contra o modelo de desenvolvimento que está posto no Brasil. Esse território em disputa
tem uma disputa acirrada com os empreendimentos, dentre outras empresas, como a Petrobras e outras que têm ameaçado o modo de vida dessas populações e que têm trazido para a gente a insegurança alimentar também. A gente está falando de povos que são produtores de alimento e que essa alimentação está comprometida a partir da poluição química dessas empresas que estão ao redor de Ilha de Maré. Por que você se apresenta como Mulher das Águas? Me apresento enquanto Mulher das Águas, eu sou marisqueira, pescadora, então os nossos corpos vivem constante nas águas, a nossa vida gira em torno dessas águas. Então a gente se movimenta muito a partir da natureza, a gente se movimenta a partir dos tempos, dos ventos, das águas. Então essas mulheres que vivem exclusivamente da água, a gente dá o nome de Mulheres das Águas. E aí a gente já entra um pouco no que está sendo colocado aqui, que são esses saberes que vêm dessa relação com as águas, com o tempo, com o território, que vem dos ancestrais e que vem sendo transmitidas de geração em geração? Exatamente. Eu venho de uma família de um pai pescador e mãe marisqueira e que sempre viveram nessa região e que sempre educaram seus filhos, meus avós, meus bisas, com a pesca. Então a gente vem dessa tradição. É por isso que a gente luta na defesa das águas e do território, porque a gente se alimenta a partir dessas águas, né? Então é cultural, mas também a gente precisa defender, né, essas águas a partir desse entendimento da alimentação, da cultura, do modo de vida, dos saberes e sabores que essas populações têm e que viveu até hoje e continua vivendo a partir dessa relação com a natureza. Que quando você fala de empreendimentos e de disputa, isso está ameaçando essas águas. Exatamente. O movimento de pescador, onde eu componho, né, e as Mulheres das Águas, a articulação nacional, já vinha se falando durante anos que existe uma disputa e que existe uma guerra sobre as águas. E agora que a sociedade conseguiu internalizar isso, de que nossas águas elas estão sendo vendidas a preço nem de banana, né? A preço muito pequeno. E águas essas que milhares e milhares de povos vivem por essas águas e que defende essas águas para a sobrevivência da sociedade, né? No bloco anterior, quando a gente estava conversando com o Marcelo, ele usou bastante a palavra violência. Quando a gente pensa hoje em dia, não só hoje em dia, historicamente, o que acontece com vários povos que hoje compõem o que é o Brasil, a violência é cotidiana. Você percebe isso nessa disputa quando você fala no que está em questão no território de onde você vem? Exatamente. Falar das águas é um tema que nos traz dor, porque esses povos têm sido abatidos, têm sido assassinados a partir da defesa das águas. E a gente tem uma lei, né, a Constituição de 88 fala que todos têm direito de defender o meio ambiente. E esses povos têm feito isso constantemente e esses povos estão sendo abatidos exatamente por essa defesa das águas, essa defesa do território tradicional, né, que esses povos têm defendido. E falar sobre esse tema causa dor porque o que está posto para esses territórios, para esses defensores e defensoras das águas e da floresta, tem sido as perseguições, ameaças de vida e são criminalizados a partir do movimento e a partir de pessoas. O Brasil vive isso, né? Em nome dessa ganância desenfreada dos Estados e do Brasil, tem abatido esses defensores e defensoras em nome do dinheiro, né? Em nome da ganância. E também tem uma consequência sobre a saúde dessas pessoas, né? Não só a saúde física, quanto a saúde mental, de você estar em constante alerta, sabendo que o que você está fazendo na defesa de um território, na defesa das águas, na defesa da saúde, pode afetar a sua própria saúde, né? Exatamente. Um dos temas que as Mulheres das Águas têm debatido é essa questão da saúde dessas populações, e não só das populações das águas e da floresta, mas também a sociedade, a cidade em si. Nós somos produtores de alimento, né? E essa insegurança, essa segurança alimentar, ela está toda comprometida a partir desses empreendimentos e a partir dessas poluições químicas que têm gerado doença nos nossos corpos, mas também no corpo da sociedade, que se alimenta a partir dos produtos que a gente produz. O racismo ambiental ele tem trazido para esses territórios, infelizmente, porque é de uma tamanha perversidade a forma que nos enxerga, que nos trata, de entender que
onde tem que ser construído empreendimentos, polos, portos, refinarias, são nesses lugares de povos tradicional, e que nossos povos têm adoecido, nossos corpos têm adoecido, e aí não só os corpos, mas a mente dessas populações, por conta, né, de tudo isso que tem nos ameaçado. Nos territórios tem muitas pessoas com problema psíquico, muito problema psicológico, por defender esse território, mas também por não ter mais o direito a sobreviver, e a desesperança tem abatido nesses lugares. Como é que a gente pode deixar mais objetivo para as pessoas o que significa racismo ambiental? Então, o racismo ambiental, ele nasce nos Estados Unidos, a partir de uma comunidade que todo o lixo da cidade ele era jogado, né, nessa comunidade. E é esse o retrato que a gente vive também no Brasil, de que essas empresas, ou seja, todo o lixo, tanto da cidade quanto todo o lixo da cidade, ele é trazido, e os empreendimentos que causam doenças e que causam morte, ele é levado para esses territórios tradicionais. E a gente se pergunta na Bahia por que o Porto de Aratu, por que a refinaria, e dentre outros empreendimentos que nos ameaçam nessas comunidades tradicionais, ela não foi feita na Barra, né? Na Graça, onde tem a elite baiana rica e branca, né? Por que a ponte de Itaparica, ponte Salvador-Itaparica, que é muito próximo da Barra, por que não vai ser feito na Barra e vai levar para a suburbana, para a região onde tem os pescadores, onde tem as comunidades que ainda vivem tradicionalmente na cidade, mas ainda com o seu modo de vida? Por que a ampliação do Porto de Aratu, que é de uma região, de uma área extensa de manguezal, não pode ser ampliado para essas regiões onde tem o Canal Fundo? Aí a gente só consegue retratar que é o racismo em cima dos corpos de um povo preto, em cima do corpo de umas pessoas que vivem através da natureza. Então, essas pessoas não importam para o capital, né? Os corpos pretos em Salvador não importa, né? Tem uma música que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. A gente vive isso em Salvador, a gente vive isso na Bahia, a gente vive isso no Brasil. E a gente tem feito esse enfrentamento. E quando a gente faz esses enfrentamentos, aí começam as perseguições a partir do governo do Estado, a partir dessas empresas que têm ameaçado esses territórios, essas lideranças que saem na defesa de defender o meio ambiente e as vidas das populações. A gente está falando aqui dessas violências e agora você falou das resistências, que também são históricas, né? Os povos que foram sequestrados em África e trazidos para cá para serem escravizados lutaram historicamente, resistiram historicamente, inclusive com a criação desses quilombos que seguem até hoje sendo vítimas desse racismo ambiental. Como é que a gente pode falar dessa resistência e também fazer com isso uma ligação com o que está se falando aqui dos saberes, né? Como que a resistência ensina no cotidiano as pessoas? É isso que a gente tem dito, porque às vezes as pessoas saem, a gente precisa ir para a luta. Esses povos nunca deixaram de lutar. 519 anos de luta, desde quando veio trazido, sem perguntar se a gente queria vir para o Brasil, que a gente vem fazendo essa luta. Por isso que os territórios quilombola, tradicional, ainda resistem muito por conta da resistência de defender esse lugar, porque a gente acredita que é o que nos cabe, é fazer a luta dos antepassados, que fizeram a luta e que foram abatidos a partir do entendimento de defender este lugar. E pensar nesse lugar, pensar de uma forma diferente, em especial são as mulheres que estão no fronte desse debate, dessas ameaças, porque somos nós que estamos com os corpos diretos, né, nesses enfrentamentos. A gente vai para a luta para defender o direito à vida dos nossos, que ainda vão chegar, ainda os que vão gerar. E discutir, pensar nessa alimentação saudável, pensar nessa cultura, pensar nessa resistência a partir de um povo que fizeram essa luta até hoje e que tem feito. Eu acho que todo esse contexto que está posto desse modelo de desenvolvimento, os povos tradicionais ele vai estar contra, porque esse modelo nos ameaça, esse modelo nos mata. Esse modelo está fazendo com que a sociedade ela fique cada vez mais adoecida a partir da alimentação. Esse é o tema que está debatido. E por a gente defender e dizer que esse modelo não serve, que esse modelo ele precisa
precisa reconhecer esses campos desses povos como esse desenvolvimento saudável, sustentável e com formas de acolhimento, esse é o que serve, porque esse se permaneceram durante anos. E é por isso que a gente luta para defender. Obrigadíssimo pela presença aqui conosco. Parabéns pela sua trajetória e força na luta. Força na luta. E assim, uma outra coisa, a gente precisa que a cidade entenda que essa luta por direito, essa luta na defesa das águas, do meio ambiente, não é só das comunidades tradicionais. Essa luta é de cada um e cada uma que sabe que se um dia esse entendimento de que a cidade, o campo é que segura a sociedade na cidade. Se o campo cai, a cidade cai também. Então vamos fazer a defesa, vamos defender o meio ambiente, vamos defender as vidas das populações que cuidam lá na ponta para que a cidade grande fique de pé. Eu acho que é chamar, né, a sociedade civil para defender o meio ambiente, identificando que não é só os ambientalistas, que não é só as comunidades tradicionais que precisam desse meio ambiente, é todos e todas. Todos nós precisamos. Exatamente. Né? Obrigado pela presença conosco. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.